Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta, estamos aqui para o nosso curso de Direito Constitucional. E nesta aula falaremos sobre a administração pública, um tema que é importante tanto para o direito constitucional como para o direito administrativo. Esse tema está previsto do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição. Bom, vamos então começar com o artigo 37, que nos fala sobre os princípios da administração pública. Todos os princípios? Não, apenas os princípios explícitos. Há princípios explícitos e princípios implícitos, né? Vamos tratar dos princípios explícitos. O artigo 37 nos diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, e aí vem todos os incisos do artigo 37. Bom, estamos falando aqui do famoso LIMP. Quem é que não conhece o LIMP, né? Que são os princípios expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o que é exatamente o princípio da legalidade? Depende. Para o cidadão tem um sentido, para a administração pública tem outro sentido. Veja, para o cidadão, legalidade é poder fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Então, se a lei não proíbe, eu posso fazer, simples assim. Para a administração pública não é tão simples. Veja que legalidade é poder fazer somente aquilo que a lei permite ou autoriza. Vamos pensar, por exemplo, na administração pública como se ela fosse um rio, tá? Aqui temos o rio. Nesse rio nós temos os atos da administração. Bom, de um lado do rio eu tenho a lei, do outro lado eu tenho a lei. Então veja que os atos da administração, eles estão balizados, né? Limitados pela lei, não pode sair daqui. Tem que correr, mas entre, né, a lei. Lei de um lado, lei do outro, não pode sair disso, porque a legalidade para a administração pública é poder fazer somente aquilo que a lei permite ou autoriza. E quanto ao princípio da impessoalidade? Veja, esse princípio pressupõe imparcialidade no tratamento a todos os indivíduos na defesa do interesse público. Então, se eu sou servidora pública, eu não posso, por exemplo, beneficiar os meus parentes em detrimento de outras pessoas. Não posso beneficiar os meus amigos em detrimento das outras pessoas. Preciso tratar todas as pessoas em pé de igualdade, né? Porque exatamente por conta do princípio da impessoalidade, não posso privilegiar ninguém. E quanto ao princípio da moralidade? Veja, implica o respeito a padrões éticos de boa-fé, lealdade, probidade, decoro e honestidade aliados à boa administração. Quanto ao princípio da publicidade, consiste no dever de divulgação oficial dos atos administrativos. Claro que esse princípio ele pode ser mitigado em determinadas situações, por exemplo, situações que envolvam segurança nacional. Se há informações que envolvem a segurança nacional, por conta disso, eles não devem ser revelados à população, eles não serão. Esse princípio será mitigado em determinadas situações. Mas precisa haver uma motivação. Não pode ser simplesmente, não, simplesmente não vamos divulgar. Não é isso. Tem que haver um motivo previsto, né? Previsto em lei. Princípio da eficiência. Diz respeito ao modo pelo qual a função administrativa deve ser exercida. Esta deve ser pautada pela economicidade, qualidade, rapidez, redução de desperdício, rendimento funcional e produtividade. Tudo isso junto é eficiência, tá? Se tudo isso for cumprido, isso é eficiência. É a eficiência que se espera, né, da administração pública. Bom, passemos então à análise agora dos incisos do artigo 37. Veja, inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Então veja, o acesso a cargos, empregos e funções,
ele é possível tanto para brasileiros como para estrangeiros. Muita gente pensa que estrangeiros não podem ter acesso a cargos, empregos e funções. Isso é errado. Tanto brasileiros quanto estrangeiros podem sim ter esse acesso. Agora, todos os brasileiros, todos eles podem ter acesso a todos os cargos, todos os empregos e todas as funções? Não. Temos aqui, veja, uma exceção, exceto para os naturalizados, para os cargos do artigo 12, parágrafo 3º, que são aqueles cargos privativos de brasileiros natos. E aí vamos nos lembrar do famoso mp3.com. O que é o mp3.com? São exatamente esses cargos do artigo 12, parágrafo 3º. M de ministros do STF. Não são ministros do STJ, ministros do STF. P3, os 3 presidentes, né? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. C de carreira diplomática. O, de oficial das Forças Armadas. E M, de ministro do Estado de Defesa. Tá? Então, esses cargos são privativos de brasileiros natos de acordo com a Constituição Federal. E os estrangeiros? Bom, os estrangeiros podem ter acesso a cargos, empregos e funções, desde que estes cargos, empregos e funções não sejam proibidos pela lei que regulamente a carreira. Tá? Então, aqui existe essa ressalva. É preciso olhar a lei. Se a lei não proibir, o estrangeiro pode concorrer a esses cargos, empregos e funções. Agora, se a lei proibir, não pode. Tá? Coloquei aqui 2 observações importantes. Somente a Constituição Federal pode instituir diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. E ela faz isso, né? Aqui está um exemplo. Aqui está um exemplo que diferencia, né, brasileiros natos de naturalizados. Só a Constituição Federal pode fazer isso. Agora, a lei infraconstitucional pode instituir diferenças entre brasileiros e estrangeiros, tá? A lei não pode estabelecer diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, só a Constituição. Mas a lei infraconstitucional pode instituir diferenças entre brasileiros e estrangeiros, ok? Vamos então para o artigo 37, inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Bom, aqui temos o seguinte, temos os cargos e empregos, tá? Bom, a regra é que uma pessoa que assuma um cargo ou emprego seja um efetivo. Essa é a regra. E para ser efetivo, passa por concurso. Esse concurso pode ser só de provas ou de provas e títulos. Mas existe exceção? Sim, existem os chamados cargos em comissão, tá? Essa é a exceção. Veja, são cargos conhecidos como cargos ad nutum. O que significa ad nutum? Ad nutum significa livre provimento e exoneração. Tá? Então, como são cargos de confiança, a pessoa entra, mas também sai sem precisar de motivação. Simplesmente a pessoa que quis que ele entrasse agora quer que ele saia e ele vai sair. Simples assim, sem muita explicação, por serem cargos ad nutum, de livre provimento e exoneração. Um exemplo é o caso do assessor parlamentar. O assessor parlamentar não faz concurso, ele não presta concurso, é um cargo de confiança, é um cargo em comissão, é um cargo ad nutum, tá? Bom, artigo 37, inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Muito cuidado com isso aqui, porque a pessoa memoriza o quê? A pessoa memoriza que o prazo de validade do concurso público é de 2 anos. Não é de 2 anos, é de até 2 anos. Então, pode ter validade de 6 meses, pode ter validade de 1 ano. Tá? Não necessariamente a validade será de 2 anos, porque aqui nós temos a palavrinha até. Então, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, por exemplo, eu posso ter um concurso com validade de 1 ano, e resolvo prorrogar. Vou prorrogar mais uma única vez, por mais 1 ano.
tá? Ou validade 2 anos, prorroga uma vez por mais 2 anos. Mas não se esqueça disso aqui, que é isso aqui que cai em prova. Aparece uma alternativa dizendo: o prazo de validade do concurso público será de 2 anos. E a pessoa, opa, marca como correta. Errado, não é de 2 anos, é de até 2 anos. Artigo 37, inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Como assim, Roberta? Não entendi. Bom, muita gente pensa que não é possível um novo concurso para um determinado cargo, quando outro concurso ainda está em andamento. Como assim, Roberta? Veja, suponha que nós tenhamos um concurso para o cargo X, tá? Esse concurso foi elaborado, o edital foi elaborado em 2023. Ele tem validade de 1 ano. E aí foram oferecidos aqui, por exemplo, 100 vagas para um determinado cargo, 100 vagas. Só que ao longo desse ano, digamos aqui, janeiro de 2023 a janeiro de 2024, ao longo desse ano percebeu-se que 100 pessoas não seriam suficientes, né? A instituição precisa de mais pessoas, então pode-se lançar um outro edital para convocar 300 pessoas. Então, veja, aqui nós temos o concurso com validade de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Aqui houve uma prorrogação, vamos chamar até janeiro de 2025. Durante essa prorrogação, aqui nós temos um novo edital para o mesmo cargo, para a mesma instituição, em abril de 2024. Agora, esse concurso vai ter validade de 2 anos. Então, eles vão chamar até 2026. Olha isso aqui. Aqui nós temos uma interseção. O que vai acontecer nesse período? Digamos que aqui foram 100 pessoas, né? Chamaram 50 aqui tem mais 50 para serem chamados. E aqui começou o concurso, começaram a chamar também. Quem vai ser convocado primeiro? O pessoal daqui. Esse pessoal aqui vai ser convocado primeiro. Por quê? Porque esse concurso já estava em andamento anteriormente. Então, repito, 2 concursos podem estar vigentes ao mesmo tempo para o mesmo cargo, para a mesma instituição. Só que o concurso que começou primeiro vai convocar primeiro as pessoas que foram aprovadas. Não somente aquelas pessoas que ficaram dentro do número de vagas. Então, aqui, como eu disse, 100. Mas foram aprovadas 500 pessoas. Não. Essas 400 aqui que estão fora do número de vagas não tem nenhum direito subjetivo à vaga, tá bom? Então, a questão toda aqui é essa. Prioridade de convocação dos aprovados no concurso que começou primeiro. Artigo 37, inciso 5º. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha só, então temos aqui as chamadas funções de confiança e os cargos funções de confiança e os cargos em comissão. Quem é que pode preencher as chamadas funções de confiança? Essas funções de confiança são exclusivas de servidores ocupantes de cargos efetivos. Marquei aqui o F. F de efetivos, F de funções de confiança. Então, quem ocupa as chamadas funções de confiança, elas são exclusivas de servidores ocupantes de cargos efetivos. E no caso dos cargos em comissão? Podem ser preenchidos sem concurso público, mas a lei deve estabelecer percentuais mínimos a serem preenchidos por servidores de carreira. Marquei aqui o C de cargos em comissão, servidores de carreira. Agora, cargos em comissão e funções de confiança somente para atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Artigo 37, incisos 6º e 7º. Inciso 6º, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, temos aqui o direito à sindicalização e o direito de greve. Vamos ver. Então, veja, tanto o direito à livre associação sindical quanto o direito de greve são previstos para os servidores públicos civis, não para os servidores públicos militares. O militar não pode ser sindicalizado, o militar não pode fazer greve. Agora, veja, esse direito de greve é para os servidores públicos civis, como eu falei, mas ele depende de lei específica. Só que essa lei específica até hoje não foi editada pelo Congresso Nacional. Então existe aí uma omissão legislativa. Existe o direito de greve, né, um direito constitucionalmente garantido, mas esse direito precisava ser regulamentado por uma lei infraconstitucional. Só que até hoje essa lei não foi elaborada. Por conta disso, é feito o quê? Uma aplicação subsidiária das regras da iniciativa privada. Tá? Então, até hoje, existe essa aplicação subsidiária das regras da iniciativa privada por conta de não haver lei que regulamente o direito de greve do servidor público civil. Bom, terminamos aqui a primeira parte da nossa aula sobre o artigo 37. No próximo vídeo, falarei sobre outros incisos do artigo 37. Até lá. Tchau, tchau.